Figueira sem fruto e autoridade de Jesus. Vamos procurar entender o texto e eu quero tomar como referência aqui o texto de Marcos, no capítulo 11. Já está se aproximando do final, Marcos tem apenas 16 capítulos, embora sejam capítulos mais longos. Não é necessariamente menor o conteúdo de Marcos. É tido como o primeiro evangelho escrito e é muito resumido e objetivo, vai direto ao assunto, focaliza as ações e dá uma visão muito interessante que, dizem estudiosos, era voltada principalmente para desafiar os romanos, que eram muito dados à ação. Bom, os gregos eram mais pensadores e o evangelho de Marcos, então, seria mais para os romanos, falando de ação, um Jesus enérgico, um Jesus ativo, um Jesus de ação. Eu creio que de vez em quando nós precisamos pensar nisso nas igrejas, porque o que as igrejas estão vendendo como ideia de seu trabalho é só fazer reunião, um ajuntamento de pessoas que não tem mais nada o que fazer, que ficam inventando entretenimento religioso. Algumas igrejas dão essa impressão de que não são nada mais do que um pretexto ali para fazer ajuntamento e pessoas à toa que não tem mais o que fazer, que estão fazendo um entretenimento religioso. Mas nós cremos que Jesus mandou ir, a igreja sair, a igreja salgar o mundo, tem que estar entranhada na vida do mundo para poder salgá-lo com o testemunho do Evangelho. Então aqui no capítulo 11 de Marcos, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele já estava bem famoso, já estava iniciando a semana da paixão, assim chamada, no domingo de Ramos, passado o sábado dos judeus. Jesus então veio lá de Betfagé e Betânia e foi descendo o Monte das Oliveiras, e era a época da Páscoa, muitos turistas religiosos já estavam na cidade e eles queriam ver novidade. Jesus estava, naquela altura, ultra famoso, principalmente por causa da ressurreição do Lázaro. A notícia correu, todo mundo ficou sabendo. Multidões, milhares de estrangeiros vieram ver por curiosidade quem era Jesus. As crianças aclamavam Jesus com Hosana, Hosana, o Salmo 118. E eles então fizeram uma recepção maravilhosa. Jesus não deu muita atenção para esta recepção, aclamavam Jesus como o profeta de Deus que vinha, o Messias, o Salvador da nação, o libertador do jugo romano, e havia um misto de concepções a respeito de quem era Jesus. O fato é que ele havia acabado de ressuscitar o Lázaro e estava bem famoso entre o povo. Multidões estavam ali e os sacerdotes não queriam escandalizar essas multidões, já que tiravam dinheiro deles. Portanto, eles precisavam armar um plano de pegar Jesus à traição. Mas Jesus quis dar ênfase àquele momento. Então veio do Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, e ele fez questão de que fosse assim um jumentinho que não tinha ninguém montado nele ainda, para caracterizar humildade. Montar um jumentinho era sinônimo de humildade. Ele não vinha num cavalo fogoso, ele vinha num jumentinho. E chorando, as pessoas aplaudiam com palmas de palmeiras, folhas de coqueiro, e também outros tipos de ramos, daí chamar-se o Domingo de Ramos, e alguns colocavam suas roupas debaixo para que Jesus, sobre o jumentinho, passasse em cima
de suas roupas. E foi assim que ele foi recebido e entrou em Jerusalém. Mas no caminho, nós encontramos esse episódio narrado aqui. Jesus entrou no templo e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu de novo para Betânia com os 12, foi pousar de noite. No dia seguinte, bem cedinho, eles saíram de Betânia. Jesus teve fome e, vendo uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, eles verificaram que a figueira secou e logo ele entrou no templo, e aí assim, com muita energia e autoridade, a autoridade de quem fez a figueira secar, Jesus entrou no templo, pegou o chicote, expulsou os que estavam fazendo comércio no templo e lembrou: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a tendes transformado num comércio, um covil de salteadores. Hoje é claro que essa palavra contextualizada mostraria que em muitas igrejas o espírito de comércio é o que dirige a igreja. Toda a estrutura da igreja é voltada para arrecadar dinheiro. A fé e as bênçãos de Deus são uma mercadoria vendida. Não é muito diferente do espírito que havia lá. Os sacerdotes faturavam altíssimo com as barraquinhas e todo o comércio que era feito. Todos pagavam um certo tipo de taxa aos sacerdotes para participarem daquela festa e poderem vender alguma coisa ali. Jesus criticou porque o espírito de comércio tira o espírito de culto a Deus. Afinal de contas, nós vamos à igreja para dar culto a Deus ou para assistir alguma coisa, comprar CD, e é cantina, livro, livraria, compra disso, compra daquilo, não sei o que e tal. Bom, eu não sou contra se vender esses objetos, porque na rua, em outro lugar, vai ser mais difícil a gente achar. É melhor na igreja. Mas desde que isso não seja o carro-chefe, não atrapalhe o culto. Por exemplo, não se venda nada durante a hora do culto. Para mim isso é importante. Depois que acabar o culto, eu não vejo problema em vender um livro de edificação, alguém vender um determinado material evangélico, se vender alguns produtos e plásticos e enfim, enfeites, coisa desse tipo, eu não vejo problema se isso é algo secundário. Mas quando isso se torna o principal, tirar dinheiro, a instituição da igreja para tirar dinheiro, aí entra no espírito de comércio. Mas é claro que os sacerdotes ficaram mordidos. E aí o versículo 20 continua: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se de tudo aquilo, claro, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, assim o será com ele. Bom, esse ensinamento aqui é tremendo para nós. Quando você tem fé e ora a Deus, você já tem a certeza de que Deus vai atender. Não precisa ficar insistindo, pedindo muitas vezes e esperar. E fique esperando, porque você já orou na certeza. Quando você orar, o ensinamento é isso. Jesus aproveitou a figueira para ensinar. Muitas lições podem ser tiradas daquela figueira. Seria equiparada num tipo bíblico à nação de Israel, que secou, e realmente aquela aliança secou. Agora nós vivemos uma nova aliança no sangue de Jesus. Essa aliança da graça no sangue de Jesus vai terminar também no arrebatamento, brevemente.
vai fechar a porta da graça e vai voltar a lei a estar em vigor. E no final da grande tribulação, Deus fará uma nova aliança com Israel. Nova porque a velha já passou, já secou como aquela figueira. Mas outras lições a gente pode tirar daquela figueira. Há quem explique por que Jesus não viu fruto se não era época de fruto. Mas eu fico mais com essa lição. A fé, nós quando dizemos alguma coisa ou pedimos a Deus alguma coisa com fé, nós cremos que assim será e descansamos confiando. Jesus disse: tudo que pedis em oração, crede que recebestes, crede que já recebeste, e assim será convosco. Mas tem algumas condições. Tem que perdoar, tem que estar com a vida limpa, a oração tem que ser feita em nome de Jesus. Isso deve ser de acordo com a vontade de Deus. Bom, lições preciosíssimas que nós tiramos do episódio da figueira. Lições de fé, de oração. Mas os judeus, fariseus, saduceus, sacerdotes não queriam saber de nada daquilo. E então, eles, quando Jesus com os discípulos regressaram para Jerusalém, andando pelo templo, vieram os principais sacerdotes e escribas, junto com os anciãos, fizeram uma comitiva, monstro de gente importante na religião, encostaram Jesus na parede e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Bom, Jesus argumentou com eles sobre a autoridade de João Batista, eles acabaram se calando, questão de autoridade. É bom a gente saber que autoridade é um problema. Você está debaixo de autoridade, você tem autoridade. Se você tem autoridade de Deus, você manda o enfermo ficar curado, o paralítico andar, e você manda o monte se transplantar. Se você tem autoridade de Deus, na autoridade de Deus, segundo a vontade de Deus, você manda a figueira secar. A autoridade vem de Deus e aquele que está debaixo de autoridade também usa da autoridade. Deus quer que o evangelho seja pregado com autoridade. Nada de formalidade. Qual é o título? Qual é o crachá, carteirinha? Que, em nome de quem aqui na terra você está fazendo isso? Em nome do Senhor. Quem pode usar o nome do Senhor? Mas quem é que pode usar o nome do Senhor? Quem está ligado com Ele, com o corpo, e está debaixo de autoridade para ter autoridade. Questão de autoridade é fundamental. Tem derrubado muitos crentes que andam de qualquer jeito. A autoridade é fundamental. Muitos são derrubados porque naufragam na fé, eles não estando debaixo de autoridade, eles se distraem e começam a fazer aquilo que a sua cabeça determina. E a fé não é suficiente, eles ficam frustrados porque não recebem o que pedem e assim viram pedintes em oração e não recebendo, aquilo começa a parecer uma religião vazia, morta, e tem que secar mesmo. A gente fica triste quando uma igreja fecha, quando uma denominação desmonta, quando acontece um escândalo e um grande líder jogado para fora. A gente fica triste com isso, mas é questão de autoridade. Quem não tem autoridade vai acabar se secando. A figueira secou. O nome de Jesus tem poder ainda hoje para fazer coisas maravilhosas acontecerem para quem está debaixo da autoridade. A vida cristã é muito boa quando você está debaixo de autoridade. Comece a entender essas coisas. Deus não promete riqueza aqui na terra, prosperidade, nem grandeza diante dos homens. Mas a autoridade a gente recebe. Quando fica em Jerusalém, até do alto, receber esse poder, essa unção que traz autoridade. Não tem nada melhor do que andar com a família de Deus, debaixo de autoridade. Você ter autoridade, é muito bom a gente viver assim e enfrentar os problemas assim.
com autoridade. Comece a pensar nessas coisas.